voltamos para nossa terceira etapa e última da nossa conversa, que é avançar um pouco na compreensão da implementação da Pinasari, em especial no nosso estado do Rio de Janeiro, porque a gente teve um breve histórico da publicação dessas portarias pelo Ministério da Saúde ao longo dos anos, buscando a adequação tanto aos marcos normativos, como também às novas necessidades de saúde dos adolescentes. Mas para essa política nacional chegar de fato, né, no dia a dia das unidades socioeducativas, no dia a dia também das unidades básicas de saúde, dos serviços do Sistema Único de Saúde, a gente precisa implementar essa política no nosso estado. A Pinasari, apesar da sua primeira publicação ter sido em 2004, ela ainda é uma política pouco conhecida dentro do Sistema Único de Saúde. Por isso que é importante também um movimento contínuo, né, uma intervenção contínua do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de dar visibilidade dessa política dentro da agenda de saúde do Estado e dos municípios. Então, o que a gente precisa, primeiro, para a implementação da Pinasari no nosso estado do Rio de Janeiro? A primeira etapa é constituir o grupo de trabalho intersetorial do município, né? A publicação da portaria de 2014, né? Nós estamos em 2022, a gente já tem aí uma trajetória de implementação dessa política aqui no estado do Rio de Janeiro. Falei o que a gente precisa para implementar, mas a implementação da Pinasari no estado do Rio de Janeiro, ela está em curso, né? O DEGASE, ele tem unidade socioeducativa em 14 municípios. São esses municípios que são o responsável sanitário para as unidades socioeducativas. Então, a gente precisa constituir grupo de trabalho intersetorial em cada um desses municípios. A gente precisa que cada município onde tem unidade socioeducativa de internação e semiliberdade, que esse município seja, pelo Ministério da Saúde, habilitado nessa política. O grupo de trabalho intersetorial, ele vai ser o espaço de pactuação intersetorial e interfederativa para a construção dessa política e também para o monitoramento e avaliação dessa política, né? A gente precisa implementar, monitorar e avaliar o desenvolvimento dessa política no estado do Rio de Janeiro. E é o grupo de trabalho intersetorial que tem essa atribuição. E esse grupo de trabalho, ele vai ser formado por quais atores sociais, quais instituições vão estar integrando esse grupo de trabalho intersetorial. A gente precisa trabalhar de forma intersetorial, por isso que até o nome do grupo já é grupo de trabalho intersetorial. Então a gente precisa que dentro desse espaço de pactuação, o sistema de garantia de direitos para criança e adolescente se faça presente, né? Então a gente precisa do setor saúde nesse grupo de trabalho, a gente precisa do setor socioeducativo, o setor saúde, a gente precisa tanto de representante da Secretaria Estadual de Saúde como da Secretaria Municipal de Saúde, a gente precisa de representante do socioeducativo, tanto a nível de gestão do socioeducativo, né? A gente tem uma coordenação de saúde integral e reinserção social no DEGASE, que vem acompanhando a implementação dessa política desde a publicação da portaria de 2014, de forma muito atuante e participativa, mas a gente precisa também que aquele profissional lá da unidade socioeducativa e sua gestão local também participe desse grupo de trabalho intersetorial. A gente precisa que os conselhos de direitos ocupem também e participem do espaço do grupo de trabalho, né? O CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, é importante a participação dele, porque ele, além de membro do grupo de trabalho, ele tem a atribuição de aprovar o plano operativo, que é um documento de implementação dessa política. Quem tem a atribuição de aprovar esse plano operativo
é o CMDCA daquele município, né? Então, vamos falar um pouco o que é o plano operativo, né? O plano operativo, ele é um documento com validade de 4 anos, que vai estar nesse plano ter escrito quais as atribuições e responsabilidade dos entes federativos em relação à atenção à saúde do adolescente que cumpre medida socioeducativa. Então, nesse plano operativo, ele é um compromisso, né, do socioeducativo e do setor saúde na corresponsabilização da garantia da atenção integral à saúde desses adolescentes. Esse plano, ele precisa ser construído no grupo de trabalho intersetorial, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, ele precisa ser aprovado também pelo Ministério da Saúde, né? Hoje, quem é responsável no Ministério da Saúde pela agenda da PNASSARI é a coordenação de equidade. Então, essa coordenação, tendo o Ministério da Saúde, ele precisa aprovar esse plano que foi construído a nível municipal. O CMDCA, ele precisa aprovar. O Conselho de Saúde, ele precisa ter ciência desse plano. Após a aprovação desse plano, esse município, ele é considerado um município habilitado na política. E aí sai uma portaria de habilitação desse município, e a habilitação de um município pressupõe a transferência de um recurso de custeio financeiro. Então, hoje, o município que ele é habilitado na PNASSARI pelo Ministério da Saúde, ele recebe mensalmente um recurso de custeio financeiro que vem do Fundo Nacional da Saúde para o Fundo Municipal da Saúde, né? Esse recurso é para qualificar e para fortalecer as ações de saúde para esses adolescentes, né? Então, o plano operativo, ele tem o objetivo de estabelecer diretrizes, fluxos para a implantação e implementação de ações de saúde que incorpore os componentes da atenção primária, média e alta complexidade, com vistas a promover, proteger e recuperar a saúde da população de adolescentes em atendimento socioeducativo, né? Ele descreve as atribuições e compromisso nas esferas municipal e estadual, na esfera do socioeducativo também, quanto ao planejamento e os cuidados de saúde dos adolescentes. Então, dentro do plano operativo, ele tem que considerar aqueles eixos de ação para a saúde do adolescente que a gente já conheceu na nossa conversa anterior, né, que é aquele eixo de acompanhamento e desenvolvimento da saúde do adolescente, de saúde sexual e reprodutiva, de saúde bucal. Nesse plano operativo, ele tem que estar descrito quais as responsabilidades de cada ente, né? Qual vai ser a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e qual a responsabilidade do socioeducativo na garantia dessas ações. Depois que esse plano operativo ele é construído nesse espaço de pactuação, que é o grupo de trabalho intersetorial, ele precisa ser assinado pelo gestor do socioeducativo, no caso, pela direção geral do DEGASE, né, trazendo aqui para a nossa realidade do estado do Rio de Janeiro, e pelo secretário municipal de saúde, né? No caso do nosso estado, a gente precisa pactuar a implementação da PNASSARI em 14 municípios, né? Quais os municípios que o DEGASE tem unidade socioeducativa? O município do Rio de Janeiro, que é o município com maior unidades socioeducativas localizadas no seu território. A gente tem o município de Barra Mansa, que é um município que tem uma unidade socioeducativa de semiliberdade. A gente tem um município de Belfor Roxo, que é um município que tem uma unidade socioeducativa de internação masculina. A gente tem um município de Campos do Cotacaisse, Duque de Caxias, Macaé, Nilópolis, Niterói, São Gonçalo, Teresópolis, Volta Redonda, Cabo Frio, Nova Friburgo e Nova Iguaçu.
Hoje, se a gente olhar o estado da arte de implementação da Pinassari aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 2 municípios aguardando habilitação, que é o município de Nova Iguaçu e o município de Cabo Frio. Esses 2 municípios, eles têm unidade socioeducativa de semi-liberdade e eles são municípios que eles ainda não estão habilitados pelo Ministério da Saúde na Pinassari, mas eles já solicitaram essa habilitação formalmente. Então agora está na etapa do Ministério da Saúde avaliar esse plano operativo que foi construído, avaliar um outro documento que também é necessário para a habilitação do município, que é o plano de ação. A gente vai falar mais à frente sobre o que é o plano de ação anual. E a partir dessa avaliação do Ministério da Saúde, depois da aprovação do CMDCA, esse município é habilitado. Cabo Frio e Nova Iguaçu está aguardando habilitação, Nova Friburgo ainda não foi habilitado e também até o presente momento ainda não solicitou formalmente essa habilitação, né? Esses dados eu tive acesso pelo site do Ministério da Saúde, né? E também por conta do tempo em que eu fiquei desenvolvendo esse trabalho de assessoria na implementação da Pinassari, tanto para as unidades socioeducativas como para os municípios, como parte da equipe técnica da coordenação de saúde, né? Cada município, após ser habilitado, ele passa a receber o recurso de custeio financeiro, né? No qual eu havia já sinalizado para vocês. Esse recurso de custeio financeiro é um recurso a mais para o município, para ele pensar ações específicas para essa população ou para ele fortalecer ações que já acontecem, né? Agora, é importante a gente saber que esse adolescente que está ali naquela unidade, cumprindo uma medida socioeducativa em determinado município, ele já é visto como munícipe. Então, ele já está na passe de cálculo também do recurso que aquele município recebe em relação à Política Nacional de Atenção Básica. Então, o recurso de custeio da Pinassari, ele é um além, né? Ele é para fortalecer. Mas, independente desse recurso de custeio, o município, né, junto com o Estado, ele tem a responsabilidade, através do Sistema Único de Saúde, de garantir o acesso desse adolescente a um cuidado integral. Como é feita a base de cálculo do recurso que vem para os municípios depois que ele é habilitado? Esse recurso ele vem considerando a quantidade de unidades socioeducativas em cada município e a quantidade de adolescentes também por unidade socioeducativa. Então, aquelas unidades socioeducativas de internação ou internação profissória que atende até 40 adolescentes, eles vão receber um recurso de custeio mensal no valor de R$ 7.486,50, né, e 50 centavos. A cada mês, eles vão receber esse valor pelaquela unidade. Ah, Daiane, mas o município do Rio de Janeiro tem mais de uma unidade que atenta a 40 adolescentes. Então, ele vai receber 2 vezes esse valor, porque é por unidade, não é por município, né? Se o município tiver uma unidade de semi-liberdade, ele vai receber o valor a cada mês de R$ 3.208,50. Se for uma unidade que atenta de 40 a 90 adolescentes, né, uma unidade de internação ou internação provisória, ele vai receber o valor de R$ 8.556 por mês. Se for uma unidade que atenda a mais de 90 adolescentes, ele vai receber o valor de R$ 10.695 por mês, também para qualificar e fortalecer aquelas ações voltadas para aqueles adolescentes. Se a gente pensar o montante de valor, né, de recurso financeiro que é transferido
do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde, o recurso da Pinassari não é considerado um recurso alto, mas ele é um recurso que ele pode sim contribuir para qualificar essas ações e até para pensar ações mais específicas, que atentam o diagnóstico sanitário daquela unidade, que atentam às necessidades reais daquele adolescente, né, considerando o conceito ampliado de saúde, que vai fazer um impacto, né, no dia a dia da promoção da saúde daquele adolescente. Agora, uma novidade, considerando o estado do Rio de Janeiro, foi que em 2021, a Secretaria Estadual de Saúde assumiu a sua responsabilidade no cofinanciamento dessa política, né? Como a gente fala que uma política nacional ela tem uma responsabilidade tripartite, você tem lá a responsabilidade do Ministério da Saúde, mas você tem a responsabilidade da Secretaria Estadual também, e você também tem a responsabilidade dos municípios em implementar recurso e também inserir esses adolescentes que estão cumprindo medida ali naquele território nas políticas e programas municipais também. Então, a Resolução 10 de 2021, ela traz o cofinanciamento da Pinassari. O que seria esse cofinanciamento estadual da Pinassari? É o município receber também um recurso que vem do Fundo Estadual de Saúde. Então, hoje aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, isso foi uma grande inovação, uma inovação que fortalece a saúde desses adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, que fortalece o paradigma da proteção integral, que é também financiar as ações de saúde para essa população. Hoje, o cofinanciamento estadual, ele garante 2 vezes o valor do recurso nacional. Então, uma unidade que tem, por exemplo, uma unidade de internação, de privação de liberdade para mais de 90 adolescentes e que está habilitado pelo Ministério da Saúde na Pinassari e que recebe R$ 10.695 por mês pelo Ministério da Saúde, ele vai receber também pela Secretaria Estadual de Saúde R$20 mil e alguma coisa, que eu não vou conseguir fazer a conta agora aqui de cabeça, mas ele vai estar recebendo esses 10 mil do Ministério da Saúde, mais 20 mil mensal pelo cofinanciamento estadual. O que o cofinanciamento estadual ele tem uma importância muito grande pensando na regionalização do Sistema Único de Saúde. A gente vem implementando a Pinassari aqui no estado desde 2014, com a republicação da portaria, né, 1082 e 1083, e o que a gente consegue identificar é que os municípios, a partir de suas secretarias municipais de saúde, eles têm uma capacidade assistencial diferenciada, porque a capacidade que cada município tem para implementar, né, programas e serviços de saúde envolve também a sua capacidade econômica, né? Vamos dar um exemplo. A gente não consegue comparar a capacidade econômica do município do Rio de Janeiro, por exemplo, com o município de Nilópolis. E aí o que isso traz quando a gente vai implementar, quando a gente vai construir o plano operativo, né? O município do Rio de Janeiro, ele pode ter, na construção do seu plano operativo, assumir maiores responsabilidades do que talvez um município que tenha uma rede assistencial de saúde com maiores fragilidades. Então, um cofinanciamento do Estado é uma forma de coordenar também essa rede assistencial para possibilitar uma capacidade maior dos municípios estarem assumindo as responsabilidades no que envolve a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dessa população.
Essa questão, né, da diferença da capacidade assistencial dos municípios ficou muito evidente na pandemia que a gente vivenciou, na pandemia do coronavírus. Né? No período inicial da pandemia, no ano de 2020, foi necessário se fazer um plano de contingenciamento para as populações privadas de liberdade no estado do Rio de Janeiro. E os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação entrou como população-alvo nesse plano de contingenciamento que precisava respeitar aquilo que já estava previsto no plano operativo da Pinasari. E aí algo que ficou muito evidente para as famílias dos adolescentes e também para as instituições de fiscalização e controle, né, vamos colocar aí os conselhos de direito, o Conselho de Direito à Criança e Adolescente, o Ministério Público, né, a Defensoria Pública assumindo ali aquela parte no sistema de garantia de direito no que envolve a defesa. Ficou evidente que o município estava conseguindo ofertar uma capacidade de ações maiores do que outras. Por exemplo, a gente não conseguiu garantir a testagem para o coronavírus em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Porque o acesso ao teste não vinha pela Secretaria Estadual de Saúde. O acesso à testagem, né, assim como para a população como um todo, você precisava ir à atenção básica do município. E aí, de acordo com a sua capacidade de oferta de teste e com a sua capacidade também de recursos humanos, profissionais para atenderem, teve município que conseguiu garantir a testagem para todos os